O deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, está em seu primeiro mandato. Aqui na Câmara, ele quer criar a Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 e atuar como presidente do colegiado. O parlamentar é o nosso convidado do programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. O senhor estava me explicando aqui que tem interesse em atuar firmemente nessa questão da BR-319. Qual é o cenário que a gente encontra lá hoje nesse trecho entre Porto Velho e Manaus? Olha, hoje, lamentavelmente, nós vivemos um cenário de precariedade, onde a população tem o seu direito constitucional de ir e vir absolutamente prejudicado. E nós vivemos ali uma situação não só de isolamento, mas também uma situação em que muitas vezes as pessoas se encontram num cenário de desumanidade. Você imagina uma criança que precisa ter acesso a uma escola, não ter condições de ter a sua condução escolar garantida porque a estrada não oferece a mínima capacidade de trafegabilidade, né? Então, é uma situação sobre muitos aspectos em que a gente condena a população, não somente do estado do Amazonas, mas também do estado de Roraima, ao isolamento por parte do restante do país, tendo em vista que a BR-319 seria a única rodovia que faria essa ligação pela via rodoviária com esses dois estados, e não somente nesses dois estados, mas também com a Guiana, o que impede que o país tenha mais uma saída aí para sua produção de soja, enfim, para mais uma porta, para mais uma maneira de escoar a sua produção do ponto de vista internacional, inclusive. Então, a BR-319 é um problema não somente do estado do Amazonas, mas é uma questão nacional que o Brasil precisa olhar com mais carinho, com um olhar de prioridade. A rodovia tem cerca de 700 quilômetros. Todo o trecho enfrenta problema, quer dizer, está tudo intransitável? Como é que está a situação? Não, na verdade, o trecho que está completamente intransitável, onde nós temos informação de que há mais de 30 anos não recebe qualquer tipo de manutenção, é o trecho do meio, como ele é conhecido, que é um trecho de cerca de 400 quilômetros, onde praticamente só existe o caminho da estrada, não existe mais qualquer tipo de asfalto, é um caminho de barro, onde as pessoas que ainda se arriscam, digamos assim, a atravessar, a percorrer por esse caminho, existe ali um trator que fica ali socorrendo aquelas pessoas que acabam ficando pelo caminho, tendo seu carro ali atolado. Então, é uma situação medieval, essa é a palavra que nós vivemos ali. Uma estrada que já existe, portanto, nós não estamos falando em abrir uma nova estrada. Nós estamos falando de uma estrada que no período do regime militar, quando ela foi aberta, na década de 70, já foi completamente asfaltada. As pessoas mais antigas, as pessoas que viveram nessa época, já utilizaram essa rodovia de forma plena. E ao longo dos anos, por falta de licenciamento ambiental, para que fosse feita a manutenção, portanto, não a construção, mas a manutenção dessa rodovia, essa rodovia foi se deteriorando e o asfalto foi sumindo, enfim. O tempo consumiu a infraestrutura que ali existia. E a nossa luta é exatamente para que a gente consiga sensibilizar os órgãos de controle, o governo federal, a Justiça Federal, no sentido de que a gente, de uma vez por todas, possa realizar esse que é um grande sonho do estado do Amazonas e do estado de Roraima, que é ter a capacidade de poder se deslocar através de um carro, através de uma moto, enfim, pela via rodoviária para o restante do país. Eu acompanhei uma audiência pública aqui na Câmara sobre esse assunto e compreendi que ali não existe simplesmente uma discussão de logística, existe uma discussão ideológica também. Alguns parlamentares acreditam que levar o asfalto ou trazer de volta o asfalto para essa rodovia, fazer com que ela seja plenamente transitável, geraria um impacto ambiental muito grande na região, porque ligaria Porto Velho a Manaus, reativando fazendas, poderia trazer a questão do desmatamento também. Como é que o senhor vê essa discussão aí entre ambientalistas, pessoas que querem tentar trazer ali uma ativação para o agronegócio daquela região?
Eu entendo como um verdadeiro absurdo algum político defender que é preciso que as pessoas passem fome, é preciso que a gente breque o desenvolvimento de toda uma região, tão única e exclusivamente para que a gente consiga garantir a preservação da floresta amazônica. Esse é o reconhecimento, a meu ver, da incapacidade de você garantir políticas públicas que possam estabelecer ali a preservação da região de forma que a gente preserve também o desenvolvimento sustentável das pessoas. Eu acredito que existem diversas outras, inúmeras outras formas para que a gente possa garantir que naquela região sejam respeitadas as normas ambientais. O Amazonas hoje, ele possui talvez a legislação ambiental mais dura do mundo, porque lá nós podemos explorar somente 20% do território, ou seja, você compra um terreno onde você queira fazer um investimento de agronegócio, uma fazenda, enfim, uma plantação, nesse terreno você só tem a permissão de explorar 20% da área territorial, enquanto no restante do país essa lógica é inversa. Você pode explorar em até 80% do terreno. Então lá, perceba, nós temos a legislação mais dura do mundo, do ponto de vista ambiental. Nenhum país do mundo tem essa restrição que nós possuímos. E mesmo assim, eles ainda acreditam que é preciso deixar uma estrada se acabar, porque se essa estrada for recuperada, tiver sua manutenção, nós estaremos desmatando. Para dizer o mínimo, é o reconhecimento da incompetência. Eu fui assistir a vídeos no YouTube para tentar entender ali um pouquinho daquele panorama e vi que é uma verdadeira aventura. Caminhonetes atolando, ônibus, carretas que não conseguem passar, tem grupos de expedição de 4x4 que vão para lá tentar se aventurar. Mas a gente sabe que existe o problema econômico nisso daí. Que tipo de prejuízo econômico que a ausência de transporte rodoviário provoca na região? Primeiramente, na logística de alimentos perecíveis. Hoje nós temos duas alternativas, basicamente, para que seja feita a logística para o Amazonas e para Roraima. Ou é pela via aérea, pelo transporte através das aeronaves, ou pela via portuária. Nós temos balsas ali que fazem esse transporte de Porto Velho até Manaus. Esse é um trajeto que demora pela via de balsa cerca de 15 dias, que, portanto, aquele produto que seja perecível, você não vai conseguir transportar tendo um prazo de 15 dias. Então, obrigatoriamente tem que vir pela via aérea, que tem um custo de transporte muito elevado. Entre outras situações que nós temos aí, é a falta de um direito constitucional nosso, de ir e vir da pessoa poder escolher no sentido de ir para outro estado, ir para o restante do país com seu carro, com a sua moto, com um ônibus. Enfim, nós estamos cerceados desse poder, porque hoje, se você quiser transportar um carro de Manaus para Porto Velho, através de uma balsa, você percorre em 15 dias um percurso que se fosse pela estrada, seria de 400 quilômetros, ou seja, um percurso de 6 horas de carro. Hoje nós gastamos 15 dias para percorrer esse recurso. É uma falta de respeito com a população que vive naquela região e o país que tanto nos cobra, nós enquanto classe política, da melhora do custo Brasil, da melhora da competitividade do nosso país. Nós temos que ouvir ambientalistas defendendo a não manutenção de uma rodovia por conta da gente garantir a preservação da natureza. É algo surreal, a meu ver, e que eu estou encabeçando essa frente parlamentar exatamente para que a gente possa trazer para o debate aqui na Câmara, trazer outros estados também para essa discussão, não somente a bancada do Amazonas, mas conseguir, juntamente com os órgãos de controle, juntamente com o governo federal, levar esse tema a importância que ele merece e dessa forma, através dessa cobrança que nós vamos estabelecer junto à frente parlamentar em defesa da recuperação da BR-319, nós possamos realizar esse sonho que é um sonho de décadas. Hoje você fala sobre esse tema
no Amazonas, lamentavelmente as pessoas desacreditam, porque enxergam algo que em outras regiões do país é algo tão simples como a pavimentação de uma estrada, como um sonho impossível. Então, é algo que nós precisamos combater e enquanto eu estiver com a oportunidade de estar aqui no Congresso Nacional, eu estarei lutando para que a gente consiga realizar esse sonho. Nosso programa está chegando ao final, mas o senhor está iniciando o mandato ainda, também está iniciando o trabalho junto a essa frente parlamentar da BR-319. No futuro, quando o senhor tiver atualizações, retorne para que a gente possa fazer essa discussão novamente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Nós já temos todas as assinaturas necessárias para a realização da frente. Estamos aguardando somente aí a oportunidade da abertura na frente, onde nós faremos um grande evento, trazendo as pessoas que vivem essa realidade, se possível, aqui em Brasília, para conversar com aqueles que teriam poder para garantir a realização desse sonho. Contem com o nosso trabalho e vamos em frente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.